Mestre Jesus, amigos espirituais, que nós tenhamos momentos agora de tranquilidade, que nós consigamos olhar para nós, perceber com o estímulo do texto de hoje em que características que estão sendo citadas aqui que nós ainda necessitamos trabalhar com mais afinco. Necessitamos de muitas coisas, Pai, mas para conseguir construir essas coisas, nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar que nos faltam, que elas nos faltam, que nós tenhamos essa humildade hoje de olhar para nós nua e cruamente, sem ilusões, com um olhar verdadeiramente de comparação com as características que Jesus já havia construído. Muito obrigado por essa oportunidade que nós recebemos todos os dias que estamos em contato com essa doutrina que tanto nos esclarece. Que nós saibamos aproveitar o dia de hoje. Que assim seja. Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm em tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos. Sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isso esteja acima de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso,
Ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. O primeiro pensamento, quando a gente adentra nesse capítulo, né, de pobres, né, bem-aventurados os pobres de espírito, leva essa nossa tendência íntima materialista a pensar no âmbito material, e isso faz com que a gente acabe incorrendo, na maioria das vezes, em faltas contra o Pai que a gente poderia evitar se verdadeiramente a gente observasse o sentido de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. E obviamente que Jesus aqui não está se referindo à questão do mundo material, mas sim ele está fazendo uma referência às qualidades que a criatura deve ter para se aproximar do Pai. E nesse trecho que a gente leu na noite de hoje como base para as nossas reflexões, ele deixa bem claro para nós o que nos aproxima e o que nos afasta de Deus. E esse princípio que o Evangelho inteiro traz para nós, de norteamento de como agir, muitas vezes é esquecido pelas criaturas, porque demanda um esforço íntimo, demanda uma transformação da forma de agir recorrente que nós temos. E muitas vezes a gente não está disposto a realizar esse esforço de uma forma que já seja natural, dado o endurecimento dos nossos corações. Então a gente olha para as coisas divinas e só recorre ao amparo divino muitas vezes quando nós temos algum tipo de necessidade ou estamos vivenciando algum tipo de dificuldade no mundo, e aí a gente procura as coisas de Deus. Construir esse hábito de ir ao encontro das coisas de Deus sem essa necessidade de um empuxo das coisas que a gente vivencia é um grande avanço para nós. Quando a gente sente essa necessidade na nossa intimidade de estar com Deus, de observar a presença divina em todas as coisas, nós estamos dando um passo na transformação dos nossos sentimentos e com certeza nós estamos trabalhando valores que vão nos sustentar pela eternidade e que vão alavancar o nosso crescimento, vão reduzir o tempo que muitas vezes a gente leva nessa caminhada. Porque muitas vezes a gente olha para situações que a gente está vivenciando e se esquece das nossas necessidades como espírito. E Jesus tem uma fala no livro Boa Nova que ele coloca para nós o tempo que a gente despende muitas vezes no sofrimento por escolha própria, onde muitas vezes a gente está se atormentando voluntariamente por situações que já poderiam ser encaradas de outra forma. Nós que estamos procurando esse guarda-chuva que é a doutrina espírita, nós temos que realmente vivenciar esse aprendizado da doutrina espírita. Porque esse guarda-chuva que é a doutrina espírita, ele protege a criatura de uma forma extremamente sublime, seja no sol mais intenso, seja na chuva torrencial.
porque a doutrina espírita, ela descortina para nós o mundo espiritual. E quando a gente passa a compreender o mundo espiritual, mais fácil fica da gente realizar esse ato de submissão que ele está falando aqui às coisas que o Pai envia para nós. Até já refazendo esse conceito, né? A gente tem falado muito nesses últimos dias sobre isso, de refazer esse conceito de como nós olhamos para Deus, né? Mudando muitas vezes esse olhar e olhando Ele verdadeiramente como um Pai. Isso faz com que a gente se aproxime e compreenda que Deus, como nosso Pai maior, sempre nos designa coisas que são para a nossa progressão. E jamais Ele enviaria para nós o mal. O mal é fruto do homem. O homem é que vivencia e cria situações que são malévolas para ele mesmo. E a gente vive num mundo de provas e expiações, nós que aqui estamos, aonde a gente ainda não cumpre tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós com a finalidade da nossa progressão. A gente olha para o mundo e vê, hoje mesmo eu estava refletindo um pouco sobre isso, a gente vê quantas pessoas fortes, mas que se aproveitam do fraco ainda. E esse equívoco, ele vai trazer uma consequência para as criaturas que permanecem nesse estado, que é o estado aonde a gente, ao invés de auxiliar e sustentar os fracos, a gente tem submetido eles à nossa força, tem muitas vezes retirado dessas criaturas ou a pouca esperança que às vezes elas têm construída dentro delas. Então isso é um importante aprendizado para nós como espíritas, que devemos vivenciar o cristianismo na sua pureza, aonde nós, através da doutrina espírita, vamos conseguir enxergar essa moralidade que Jesus trouxe para nós da forma mais sublime. Mas para isso, o primeiro passo é realmente a gente adentrar a esse âmbito que é ser o pobre de espírito. E obviamente que não tem nada a ver com a ausência, pelo contrário, esse pobre de espírito tem muito mais a ver com abundância do que a gente imagina, porque a gente tem que ter abundância de humildade para conseguir ser verdadeiramente uma criatura que é pobre de espírito. Mas a gente ainda faz muita analogia com as coisas do mundo, a gente ainda se perde muito com as coisas do mundo, deixa os nossos desejos, as nossas paixões dirigirem os nossos pensamentos. E isso faz com que a gente enfraqueça a nossa fé, porque essa ausência de moral, ela enfraquece a nossa fé. Porque quanto mais moralidade a gente possuir, maior vai ser a nossa fé. E a doutrina espírita, ela alavanca a moralidade da criatura, porque ela traz a realidade do processo de ação e reação para todos os nossos atos, para que a gente saiba que quando a gente está usando um exemplo que às vezes é corriqueiro eu utilizar, quando você pega uma folha de sulfite no lugar onde você trabalha, sem você ter pedido, você ali está roubando. E esse roubo ele traz uma consequência para você, porque você está transgredindo o não roubarás. Algumas pessoas podem até achar um olhar pueril, mas quem quer construir na sua intimidade a transformação das suas ações vai aplicar a lei divina nas coisas aonde
a maioria jamais pensaria em aplicar, porque nós vamos sair do âmbito que muitas vezes é muito comum para a maior parte das criaturas, vamos esmiuçar e vamos sair da matéria, vamos além da matéria. Então a gente não vai roubar os sonhos, então a gente vai começar a avançar de tal forma que esse amparo moral ele vai fortalecer a nossa fé, porque a gente vai começar a colher os frutos dessa nossa ação de aproximação a Deus, aonde a confiança no Pai faz com que a gente se retroalimente e a gente sequer tenha percepção, porque a gente não precisa estar vigilante frente às coisas divinas. As coisas que são divinas, elas vertem para nós para nos sustentar, mas a sustentação que nós buscamos, elas têm que vir do crescimento da nossa intimidade no âmbito da moral, do bem, para que a gente possa realmente estar alinhado às coisas que o Pai espera de nós como criaturas. E ele coloca aqui no Evangelho, nesse ponto que a gente está destacando, algo muito importante para a gente poder pensar, porque o orgulho ele não só nos afasta do Pai, como ele coloca que isso é um ato de rebeldia, porque nós muitas vezes somos rebeldes e nos achamos com muito mais direitos do que deveres, quando a gente deveria aprender com Jesus, com a exemplificação dele em toda a sua obra quando esteve aqui, do processo de submissão, de não se rebelar contra o Pai, acatar o que o Pai estabeleceu para ele, porque quando a gente olha para todos os atos de Jesus, a gente vê ele em comunhão constante com o Pai, só fazendo aquilo que o Pai permite que ele faça. Então, as nossas menores atitudes demonstram, porque quanto mais eu estiver transformado, mais nas pequenas coisas eu vou procurar aonde eu estou desalinhado. E isso é um processo contínuo, é um processo de refinamento. É que nem quando a gente vai fazer uma filtragem da água. Se a gente olhar um filtro, a gente vai ver as várias camadas até a água poder sair límpida. Eu não sei se todos tiveram essa oportunidade, né? Todos que nos ouvem, mas eu, por exemplo, na escola tive essa oportunidade de construir um filtro e é algo extremamente belo você observar na matéria, você está jogando a água que está impura e no outro ponto a água saindo, né, límpida. E se a gente entendesse esses processos verdadeiramente, olhasse na nossa intimidade, porque esse refinamento ele vai acontecendo cada vez mais na nossa intimidade. Talvez há 1000, 2000 anos a gente achasse natural ceifar a vida de alguém. Hoje talvez a gente já pare para poder pensar. Então isso é um processo de filtragem. Mas não basta isso para nós, porque se nós estamos vivendo provas e expiações e estamos na matéria, nós que estamos encarnados, nós necessitamos provavelmente de muita transformação ainda. Então é nesse olhar que aquele pouquinho que a gente já construiu serve para alimentar a esperança, mas com certeza não vai alimentar a ignorância de que eu já cheguei lá. Então isso precisa estar muito bem visto por nós. Nós temos que alimentar a nossa esperança, mas jamais alimentar as nossas ilusões. Porque se a gente já for algo, a gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o que a gente ainda não é. E se as
informações, se as evidências do que a gente está vivenciando no dia de hoje mostram essa ausência de transformação ou que ainda necessitamos vivenciar alguma situação, é importante que a gente encare isso e faça que nem o filtro que a gente constrói para a água, né, que começa com as pedras maiores e vai chegando até as pedras menores e até a gente estabelecer o carvão para purificar em definitivo. Então, que nós saibamos olhar verdadeiramente para a nossa intimidade e consigamos entender o que é verdadeiramente ser pobre de espírito.